Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. No Pereira, futebol europeu não é como no Brasil. As especulações daqui sobre Ancelotti têm peso zero na realidade deles. Ele não vem. Por quê? Pra quê? Queria saber quem pega... Peraí, deixa eu só ver essa... Quem paga por essas notícias vazadas? Dino, vamos lá. Tá rolando. Queria saber Roberto Dino Pereira, futebol europeu, enfim. Para clubes de futebol no Brasil, eu acho bom técnico. Para a seleção se mostrou uma negação. Roberto Dino Pereira, futebol europeu não é como no Brasil. As especulações daqui sobre Ancelotti têm peso zero na realidade deles. Ele não vem. Por quê? Para quê? Queria saber quem pega... Peraí. Deixa eu só ver essa. Quem paga por essas notícias vazadas? Dino, vamos lá. Tá rolando, cara. Está rolando. O Ancelotti tem negociações com a CBF. E eu vou te explicar o que pode justificar a possibilidade dele trocar o Real Madrid pela seleção brasileira. Trocar não é a expressão correta. Ele nunca trocaria. Ele deixou bem claro para o Edinaldo, desde que foi procurado pela primeira vez, que não vai pedir demissão em hipótese alguma. Se ele for demitido, aí ele topa trabalhar na seleção. Por quê? Porque o Ancelotti, ao contrário do Guardiola, do Klopp e de outros caras, o Ancelotti está indo para a reta final da carreira dele. O Ancelotti já é um senhor de idade, veterano, muito mais cansado. A verdade é que o Ancelotti está no finalzinho da carreira dele. E treinar uma seleção como a seleção brasileira, para alguém em fase final de carreira, é algo super interessante. Muito menos desgaste no dia a dia, muito menos injeção, muito menos responsabilidades. E ele vai assumir, por mais que você não ache, assumir a seleção brasileira, que é tida no mundo como a camisa mais importante de todas, tentando acabar com um jejum gigante de títulos desde 2002, e com um material humano que é interessante, por mais que muita gente ache a seleção uma porcaria, a seleção brasileira tem, em termos de talento, uma das principais seleções do mundo. Você faz 1-1 da seleção argentina contra a seleção brasileira, e para mim a seleção brasileira vence a seleção argentina. É que os argentinos são muito mais organizados, têm muito mais padrão, jogam juntos há mais tempo, mas você pega no 1-1 e o Brasil leva vantagem em relação aos argentinos, que são os atuais campeões do mundo, tá? E aí pro Ancelotti isso acaba sendo interessante. Enfim, aguarde. Se no sábado o Real Madrid perder para o Barcelona na final da Copa do Rei, e essa é a tendência, o Ancelotti deve ser demitido do Real Madrid, para que o Xabi Alonso seja contratado. Inclusive o CEO do Leverkusen já admitiu nessa semana em entrevista que há um acordo de cavalheiros com o Xabi, que se ele tiver proposta para treinar um time onde ele já jogou, vai haver uma liberação gratuita, sem a necessidade de pagamento de 15 milhões de libras, que é o que estava estabelecido em contrato, tá bom? Só para explicar essa treta, né? No fim do ano passado, o Neymar estava voltando de contusão e procurou o JJ para dizer: e aí, você vai me usar? E os caras tinham uma boa relação, né? Ele meio que em tom de brincadeira: e aí, velho, vai me usar no ano que vem ou não, né? Me fala, sabe por quê? Porque se você não for usar, eu vou tentar usar essa janela de janeiro para procurar clube. E o JJ: não, fica tranquilo, gacho, vou te pôr para jogar até o fim do seu contrato, na metade do ano, está garantido. Beleza. Neymar foi para casa, curtiu as festas de fim de ano e tal, se reapresentou, e aí, lá pelo dia 12 de janeiro, do nada, o Jorge Jesus concede uma entrevista e fala: ó, o Neymar tá fora dos planos, ele nunca mais vai conseguir jogar em alto nível e não vai mais jogar por aqui. Aí o Neymar falou: como assim? Primeiro que você me fudeu para todo mundo, dizendo que eu não consigo mais jogar em alto nível, isso não é uma coisa que se faz. Segundo que você me disse uma coisa pessoalmente e disse outra coisa publicamente. Você falou que eu estava nos planos, que eu ia jogar, e agora diz que eu não sirvo, que eu não consigo acompanhar os demais. E aí o Neymar ficou mais bravo ainda, porque segundo o Neymar, nos treinos recreativos, achões, nos coletivos, era ele quem arrebentava, quem decidia sempre, né? E aí o Neymar juntou todos os jogadores e foi na cara do Jorge Jesus para falar: você é um traíra, você é um traíra, isso que você fez não se faz, é coisa de moleque. Mas fica tranquilo porque o mundo dá voltas. E esse mundo dá voltas foi entendido pelos jogadores brasileiros do Al Hilal como algo como: seu sonho é treinar na seleção, né? Pois é, deixa que eu vou resolver para que você nunca consiga realizar seu sonho, tá? Afinal das contas, a coisa se estabeleceu, o JJ, como eu contei, ligou para o Neymar e o assunto está superado. Boa noite, Nicola. Na sua opinião, Jorge Jesus pode não relacionar Neymar na seleção por conta do que aconteceu no Al Hilal? Paulo,
o mesmo jogador do Al Hilal, que é brasileiro, e me contou sobre a treta com o dedo em riste do Neymar, chamando o Jorge Jesus de traíra, me contou que o Jorge Jesus ligou para o Neymar. Ligou para dar parabéns pelo aniversário, para pedir desculpas, para tentar colocar um ponto final naquela história. E, segundo esse jogador, que não tem por que defender nem o Neymar, nem o Jorge Jesus, é um cara isento. Para falar a verdade, esse jogador é mais amigo do Neymar do que do Jorge Jesus. Mas esse jogador me contou que os dois fizeram as pazes, que o problema está superado, o Neymar aceitou o pedido de desculpas, tá? Então não acho que seria isso que impediria o Jorge Jesus de convocar o Neymar. Mas hoje tudo indica que o novo técnico da seleção brasileira será o Carlo Ancelotti, que venceu nessa quarta-feira pelo Campeonato Espanhol, fora de casa, 1-0 contra o Getafe. E a decisão do futuro do Ancelotti passa muito pelo que vai acontecer no próximo sábado, tem a final da Copa do Rei em Sevilha, Barcelona e Real. Se o Barcelona vencer e a lógica aponta para a vitória do Barça, pelo momento dos dois times, dá para dizer que é grande a chance de ainda durante o final de semana o Carlo Ancelotti ser demitido. O Xabi Alonso é o técnico escolhido pelo Real para a próxima temporada. Se houver uma vitória do Real, é possível que o Real adie a saída do Ancelotti até o fim do campeonato do Super Mundial de Clubes. Isso seria um problema para a seleção brasileira, até porque o Brasil gostaria de ter seu técnico já na metade do próximo mês para cuidar da convocação da data FIFA do mês de junho. E aí, nesse caso, a permanência do Ancelotti até o Super Mundial, aí abriria-se a vaga para o Jorge Jesus. Eu acho o Ancelotti mais técnico do que o JJ. Eu prefiro que o Ancelotti seja o técnico da seleção. Até por isso eu vou torcer para que no sábado o Barcelona vença o Real Madrid na Copa do Rei e abra-se essa oportunidade, tá bom? Não sei se vocês concordam, discordam, mas esse é o meu pensamento. O Isaías Nicola não tira a razão do JJ, o Neymar nunca vai jogar em alto nível, mas esquece, o JJ está de parabéns, o cara manja muito e conhece os atletas. Isaías, até aqui, a previsão que o JJ fez, ela se confirmou. Só que uma coisa é você dizer isso internamente pro cara, e ele não disse. Outra coisa é você falar bem pro Neymar e nas costas dele e pro público todo acabar de exorcizar o cara. Esse é o tipo de declaração que não é muito bem aceita no mercado, né? Difícil você ver um treinador esculachando um jogador desse jeito. Mas